Olá, pessoas ligadas na rede da Joade. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, né, para dar prosseguimento ao vídeo do chamado, parte 1, onde a gente falou sobre descobrir o chamado, né, aquele vídeo que ficou ótimo, super engraçado. Não, ficou engraçado, gente, ficou engraçado, né? Tô me zoando até hoje por causa da irmã do manto. Mas enfim, a intenção foi passar pra vocês que realmente, gente, não é fácil você descobrir o seu chamado. Só que, como a gente falou, não tem segredo, né? A gente explicou isso no outro vídeo, não tem um segredo, não tem uma forma, né, uma fórmula pra você descobrir. E a gente hoje vai fazer de uma maneira diferente, que hoje a gente vai falar sobre 2 tópicos, que é sobre você aceitar o chamado e viver esse chamado. A gente vai compartilhar algumas experiências nossas e a gente teve a ideia de, como a gente falou, dos jovens que trabalham com a gente, estão aqui com a gente hoje, eles resolveram fazer umas perguntas, formularam umas perguntas, onde nós vamos responder de uma maneira espontânea. Logo, não sabemos o que eles vão perguntar. Então, que Deus nos ajude e que nós venhamos conseguir ter um raciocínio rápido e, principalmente, que a gente consiga expressar o que a gente pensa, porque isso é um problema. Eu falo que organizar o pensamento, assim, pelo menos comigo, que eu falo muito. Então, pra mim, às vezes é muito rápido o meu raciocínio e às vezes eu não consigo exteriorizar isso. Então, que Deus nos ajude hoje. Vamos lá. Primeira pergunta. Se a gente der um bug também, tenham paciência com a gente. Vamos lá. Urim e Tumim. Não, melhor explicar o que é Urim e Tumim, né? Urim e Tumim eram umas pedras que eles jogavam sortes na época da Bíblia, então vai. Tá, na época da Bíblia? Hoje é a época da Bíblia ainda, mas tudo bem, vai. Não, é verdade, enfim. Mas aí, hoje o Urim e Tumim vai ser os nossos dedos. Não, 3 não, enfim. Que isso? Cara, não, tu roubou, cara. Não pode, isso não é de Deus. Ela olhou o quanto que eu ia tirar primeiro. Isso não pode, gente. Eu imaginei. Não. Você pausadamente. Vou botar um replay depois. Ela vai botar um slow motion pra ver o seu olho fazendo exatamente assim, ó. Urim par. Tumim ímpar. Então par. Ímpar. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. 8 é par. Você responde. Você ganhou. Você Então responde. pronto, eu não respondo porque eu ganhei. Não, vai. Cara de pau, né? Vai lá, eu vou responder, vai. Primeira pergunta. De número 3. O que mudou na sua vida após o chamado? Após o chamado ou após a consagração? Viveu o chamado. Deve ser isso, né? Tá, vamos lá. Eu falo que assim, pra mim era muito mais fácil ser pastora antes de ser pastora. Pastora? Pastora, gente, eu não sou pastora, eu sou uma pastora. Pastora. Deixa eu me recompor. É quase uma pastora também, porque, cara, cada bomba que a gente pega é só Jesus, né? Então, assim, eu aprendi desde sempre com a minha pastora com a minha pastora. Eu aprendi que eu lembro de um problema que eu enfrentei, onde um dos meus liderados, ele entrava em crise e simplesmente ele jogava o microfone no chão no meio da crise. E eu falava assim pra ela, eu não vou aguentar mais, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar isso. E ela falou assim pra mim, Monique, você precisa entender que você é perita em desarmar bombas. Então, desde então, nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil conviver com o que Deus já tinha pra minha vida. Mas eu falo que o peso da responsabilidade, ele aumentou muito. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas assim, hoje eu me sinto, de certa maneira, ainda assim, hoje é como se você tivesse mais propriedade. Então, quando eu aceitei isso, mesmo que ainda eu estou aprendendo, estou amadurecendo, a experiência, ela tem acrescentado a cada dia, né? A maturidade, tudo isso tem se tornado cada vez não mais fácil, porque nunca vai ser fácil, mas o entendimento melhorou muito. Mas assim, as dificuldades, elas aumentaram, claro, a responsabilidade aumentou muito, mas assim, o Senhor tem nos ajudado e tem nos ensinado, na verdade, a cada dia, né? Sua pergunta? Número 4. Número 4. Quais características suas estão relacionadas ao seu chamado? Então, uma das características, eu sempre gostei muito de ouvir, mais de ouvir do que ele falava, vocês podem perceber, né, nos vídeos. Então... Engoliu uma mosca, minha mãe uma vez engoliu um, coitado. Uma mosca, minha mãe uma vez engoliu um, coitado. Rebobinando. Então, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, mais de ouvir do que de falar.
Então, esse é uma das minhas características de ser ouvinte. Eu sou muito observadora também. E isso o Senhor já me criou assim, porque ele já sabia, né? Então, aproveitou isso pro meu chamado. Outra coisa também, em relação à faculdade que eu escolhi, tem tudo a ver com o meu chamado. Faço relações internacionais, então eu não pensei nisso, em linkar essas duas coisas. Quando eu tava buscando uma profissão, mas uma vez Deus falou comigo que iria abrir, me dar a oportunidade de fazer a faculdade por conta do meu chamado. Então linkou as duas coisas e tal. Então, deixa eu ver mais característica minha. Acho que deve ter várias, mas assim, eu não consigo pensar rápido. Então, é isso. Temos hoje. Eu escolho a pergunta de número 8. Como você lida com a resistência das pessoas em aceitar você, jovem, no ministério? Vamos lá. Não é uma tarefa fácil, né? Como eu falei, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que é fácil. É muito difícil você lidar com essa questão das pessoas não aceitarem as diferenças, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, principalmente quando você é jovem, que as pessoas transportam pra você uma incapacidade e tal. Mas em todo tempo eu tento colocar na minha cabeça que quem me chamou foi Deus. Me vejo muito como Davi, né? Como alguém que não tem capacidade, mas que o Senhor capacita. Então isso fica mais fácil. Não é fácil, como eu falei, mas eu tenho que passar por cima. Não tem jeito. E assim, engraçado que eu fiquei lembrando de um episódio que aconteceu comigo. Logo que eu fui consagrada, a primeira oportunidade que eu tive de pregar foi num sepultamento. Coisas que só acontecem comigo, parece até brincadeira. E quando eu fui fazer o sepultamento, logo que eu cheguei, né, lá, né, falei, caraca, o que eu vou falar? Porque é uma situação delicada. E quando eu cheguei, aí as pessoas olharam, tá, vai começar, e bababá, pedimos para as pessoas entrarem. Aí olharam pra mim e falaram assim, tá bom, e cadê o pastor? Eu estava nessa cena e eu fiz assim. Eu abaixei, tipo, E assim, graças a Deus, quando a gente abre a boca pra falar das coisas do Senhor, Deus nos honra. Mas foi difícil, porque naquele momento eu falei, cara, o que eu vou falar agora, depois dessa? Mas assim, Deus foi comigo e ali eu consegui ir adiante. Não foi fácil, mas eu consegui. Pergunta. Que era número 7. Qual o lado bom e o lado ruim de viver o chamado jovem? Lado bom. Lado bom é que quanto mais cedo você começa, mais experiências você vai adquirindo ao longo da sua vida. Ou seja, quando eu tiver com 50 anos, eu vou ter milhares de experiências pra contar. Boas e ruins, né? E o lado ruim é que é um peso de responsabilidade. E como ela já meio que respondeu na pergunta anterior, as pessoas olham e, tipo, é um julgamento. Ainda hoje não é tão difícil quanto antes. Eu imagino a galera que viveu o chamado jovem quando no passado, né? Antes da gente, agora não é tanto, mas ainda assim é um julgamento do povo em relação a quando olhar pra nós. Uma vez a gente tava na igreja, eu tenho também experiência pra contar em relação a isso. Uma vez a gente tava na igreja e aí chega uma moça, tipo, entrou na igreja, eu tava ministrando a palavra pros jovens e aí ela falou assim, não tem nenhum pastor pra orar aqui por mim não. E tipo, a gente olhando assim um pro outro e tipo, que tem que ser um pastor, sabe? A gente é consagrado, eu sou uma missionária. Eu vi evangelistas ali novos e ela tava esperando um pastor, tipo, velhinho, com bengala pra orar pela vida dela. Então, e aí eu falei pra ela, não, tem um evangelista aqui. Na época eu não era missionária, eu falei assim, não, tem um evangelista aqui. Quando ela olhou, era o evangelista jovem. Então tem esse lado ruim, que as pessoas olham pra gente e acham que nós não estamos capacitados a viver o nosso chamado ainda. Pergunta. Eu escolho o número 1. Como você descobriu o seu chamado? Como eu falei no outro vídeo, né, eu acho que eu vou responder essa pergunta da mesma maneira que eu falei. O chamado a gente acaba descobrindo ao longo da caminhada. Então a primeira coisa foi me lançar. Eu sempre amei a obra, né? Sempre amei as coisas do Senhor. Sempre amei estar no meio de um monte de gente. Eu sempre amei cuidar das pessoas. Sempre gostei de ouvir as pessoas. Então tudo isso foi meio que se encaixando de uma maneira espontânea desde o momento que eu me lancei. Então, na verdade, a descoberta em si, ela veio... Claro que eu nunca falei assim, eu vou ser uma pastora, me vi... Não foi bem assim, né? Claro que não foi assim. Mas até isso, a ficha cair foi uma longa trajetória e realmente foram as experiências que eu fui tendo ao longo do caminho, até que eu vi que não ia ter como fugir mesmo e eu aceitei isso pra minha vida.